Rodrigo Amaral, vamos tentar um pouquinho de paciência. Agora Se vamos. você estiver falando e eu te interromper, é porque o pessoal não está ouvindo. Tá, Foi. Produção inteira perfeito. ali, ó, atrás do nosso. Tem um vidro que Já separa afirmou. aqui o estúdio aqui da nossa redação e todo mundo fez o joinha dizendo que o pessoal aí que nos acompanha no YouTube, audiência preciosa, todo mundo está ouvindo. Precioso também é o que o Rodrigo Amaral tem a nos dizer sobre esse conflito em curso no Oriente Médio. Rodrigo, pela terceira ou quarta vez, né? Boa tarde, e eu já emendo aqui uma pergunta. Essa proposta de Donald Trump, ela tem realmente o potencial de ser aceita, de ser efetivada, de ser implementada ali, ou você acredita que é uma utopia por parte do presidente dos Estados Unidos? Bom, agora sim, boa tarde, Jesus. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né, no Poder Expresso. Sempre uma ótima oportunidade para a gente discutir os temas internacionais. Quando eu venho, geralmente não é para falar de assuntos bons, né? Minha especialidade são os conflitos internacionais no Oriente Médio. E ainda que a proposta, né, pareça ser uma proposta em direção à paz, em direção à reconstrução, na verdade a gente está falando de um cenário de decisão unilateral, né? Não tem qualquer envolvimento de autoridades palestinas, da comunidade palestina nesse processo, o que já é em si mesmo uma violação do direito internacional, né? Nenhum processo de paz pode ser estabelecido de maneira unilateral, ela tem que ter a participação de todos os envolvidos, né? Então, em princípio, já é uma violação. A gente tem inúmeras violações nessa proposta do que a gente está chamando agora de Plano Trump, né? Que evidentemente os israelenses e o ministro de Defesa, né, o Katz, já anunciou, vê isso com bons olhos. Vê com bons olhos porque justamente se trata da continuação daquilo que Israel já tem feito, né, que é uma intervenção, uma invasão que vitima mais de 60 mil pessoas até agora, e que parte para uma fase distinta. Né? Depois desses 15 meses de guerra, nós falamos no início desse ano de tratados de cessar-fogo, né? Estabelecimento de processos de devolução de prisioneiros palestinos e reféns israelenses, o que significa a necessidade de um próximo passo. Né? E o próximo passo esperado era, de fato, a reconstrução. Mas não é possível a gente falar de reconstrução de Gaza sem a participação dos que habitam em Gaza, né? Esses mais de 1,5 milhão de palestinos que ali habitam e que, de fato, estão sob escombros, né? Depois de passar aí por meses e meses de uma política de Estado de morte, né? Que é aquilo que Israel tem feito para Gaza, não estão participando dessa decisão. Né? E quando o Jesus me pergunta sobre a efetividade desse plano, dessa proposta, nós não podemos esquecer que a gente está falando de Donald Trump. Né? E Donald Trump muitas vezes fala mais do que ele pode entregar. Né? Já falou sobre diversos encaminhamentos, né, durante o primeiro mandato dele, que também não foram materializados. Né? A gente pode citar, por exemplo, a vontade de estabelecimento de um reconhecimento de toda a comunidade árabe do Estado de Israel, que eram os acordos de Abraão, que ele tentou implementar ali em 2017, 2018, não foi adiante. Né? Ele tem vontade de fazer muita coisa, né? Mas quando a gente vê já imediatamente, num segundo momento, os representantes de comunicação dos Estados Unidos falando que não é bem assim, né, que os Estados Unidos não vão arcar com uma ocupação, que o custo disso é muito alto, que não vai ter militar americano participando, parece então um processo impossível, inviável. Né? Como é que os Estados Unidos comandariam uma ocupação em Gaza sem estar em solo? Né? E se ele estiver em solo, como é que ele pode falar de recepção de palestinos nos aliados árabes ou na Europa, né, como tem dito aí os israelenses, sendo que o próprio Estados Unidos e Israel saíram, né, de um dos principais órgãos responsáveis por lidar com a questão dos refugiados palestinos, que é a UNRWA, né, a UNWRA. Né? Então, a gente tem ali uma organização que foi criada em 1948 para lidar com o refúgio palestino, que os Estados Unidos faziam parte, e, por decreto do Donald Trump, não faz mais.
Então parece incongruente, né? Quer-se que os palestinos saiam de Gaza, mas o órgão internacional responsável por lidar com o refúgio palestino, né, desde 1948, e esse é um ponto fundamental, né? Esse órgão da ONU, ele existe antes da Acnur, que é o órgão de todos os refugiados, ou seja, tem um órgão para lidar só com a questão dos refugiados palestinos, né? Que foi criado em 48, né? Foi criado por quê? Porque desde 48 a gente tem a expulsão palestina, né? A criação de Israel invariavelmente se deu em detrimento da presença palestina daquele território, né? Foram algo em torno de 750 mil palestinos que naquele momento foram expulsos da sua terra, né? Que os palestinos, né, a comunidade árabe chama de Nakba, né, a catástrofe. Que catástrofe é essa? É a catástrofe da expulsão, né? E o Jesus falou corretamente, né, que a comunidade internacional tem utilizado um termo, e um termo inclusive jurídico, para qualificar esse tipo de expulsão. Se chama limpeza étnica, né? E quando a gente fala de limpeza étnica, muitas vezes parece, é um exagero. Não, não é um exagero, né? Limpeza étnica é um conceito, uma definição, né, que inclui a expulsão forçada, indesejada, né, de uma população da terra que ela habita, né, em um contexto de conflitualidade, né? Isso foi reconhecido pela comunidade internacional na década de 90, né, quando se acusou que, dentre os vários crimes ali cometidos pelo governo da Iugoslávia, lá nos anos 90, um deles era o de limpeza étnica, né, no qual o governo da Iugoslávia expulsava, né, minorias étnicas do seu território, e naquela época houveram tribunais, inclusive, internacionais para lidar e responsabilizar esses líderes, né? Então, não é algo que vem dos críticos a Israel propriamente, né? Não é algo que vem de alguém que é meramente pró-Palestina, é algo que vem da comunidade internacional, né? Que vem do Guterres, que é o grande representante das Nações Unidas hoje, que vem de grandes lideranças internacionais, como a liderança brasileira do presidente Lula, né, que acusam, né, como esse plano, ele é um plano absurdo, e a gente tem que observá-lo como um plano absurdo, né? Durante todos esses meses eu tenho dado entrevista, né, sobre o que tem acontecido em Gaza, e quase sempre pergunto qual que é a solução, né? A solução é imediatamente a solução dessa guerra, né? Não digo nem da própria questão palestina, né? Mas dessa guerra se trata de uma pressão que retire Israel de Gaza e um processo de reconstrução que seja financiado pela comunidade internacional, né? E que tenha participação efetiva das autoridades políticas de Gaza, né? E qual que é o grande problema aí, né, Jesus? O grande problema é que a autoridade palestina de Gaza, que foi eleita em 2005, 2006, nas primeiras eleições democráticas de Gaza, é o Hamas, né? E aí batemos numa pedra, porque o Hamas é considerado pelos Estados Unidos, né, como um grupo terrorista, né? E muitas vezes nós do Ocidente, a comunidade ocidental, né, do sistema internacional, digamos assim, a gente assimila isso como uma verdade absoluta, né, sem levar em consideração justamente a atuação política e social do Hamas, né? O Hamas é um ator político que tem inimizade com Israel, é bem verdade, e que perpetrou ataques terroristas a Israel em alguns momentos de sua história, é verdade. Agora, reduzi-lo a uma organização terrorista é um grande absurdo, porque se trata de uma autoridade que foi reconhecida pelos palestinos, né, que administrava aquele território e que ofereceu uma alternativa que tinha um único objetivo. O objetivo não se trata acabar com Israel, porque isso é criminoso, tal qual criminoso. Se trata de obter soberania e autodeterminação, né? Então, aí a gente volta para o começo. Trump anuncia um plano de reconstrução que não envolve palestinos. Isso em princípio, uma violação do direito internacional, né? Então, é inviável, não é reconhecido pela comunidade internacional, e eu diria mais, dentro dos Estados Unidos, do governo americano, muitas vezes a gente trabalha isso de forma generalizada, né? Trump como uma grande representação, não é assim, né? A gente tem dentro do governo americano pessoas também respondendo isso e achando isso um absurdo, como né, esse absurdo, né? Rodrigo Amaral, especialista em Oriente Médio, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, muito obrigado pela participação aqui no Poder Expresso. Com certeza a gente vai conversar muitas outras vezes a respeito desse conflito e das
polêmicas soluções propostas. Até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.